informando aqui que o nosso repórter lá, João Paulo Biagi, está conectado conosco aqui. Biagi, está nos ouvindo? Conta pra gente como é que está o clima aí, os bastidores ao fim dessa sessão de hoje, né? Como é que foi? Faça pra gente um resumão do dia e o que esperar para o dia de amanhã. Boa noite agora, né? Muito boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. 5h34, boa tarde para você, a todos que nos acompanham. O julgamento acabou agora há pouco, uma maratona aqui no anexo 2 do Supremo Tribunal Federal. Começou logo cedo, às 9h43 da manhã, para ser mais preciso, com a palavra sendo passada pelo presidente do colegiado da primeira turma do Supremo Tribunal Federal ao ministro relator do caso, Alexandre de Moraes, que fez ali a leitura do parecer, uma leitura muito rápida e logo depois entregou essa fala ali para o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco, que fez a sustentação oral da denúncia da PGR. Paulo Gonet chegou ali a dizer que Jair Bolsonaro e Walter Braga Neto eram os líderes desse plano golpista, dessa arquitetura para tentar fazer com que o presidente Lula não fosse empossado, não fosse revestido ali no cargo de presidente, que Bolsonaro continuasse no poder. Paulo Gonet também disse que a organização criminosa documentou todo o passo a passo dessa tentativa de golpe. Logo depois, os advogados fizeram uso da palavra, fizeram ali as sustentações orais, defenderam os 8 indiciados ali por 15 minutos cada um. Aqui eu vou dar destaque para Celso Villardi, ele que é advogado de Jair Bolsonaro, ele falou ali com os ministros durante um longo período, os 15 minutos, até passou um pouco, foram 18 minutos, e ele disse entender a gravidade de tudo que ocorreu no 8 de janeiro, mas é impossível colocar Bolsonaro como líder dessa tentativa de golpe de Estado, porque ele não estava no Brasil no 8 de janeiro e também porque ele repudiou o ato. Logo depois foi César Bittencourt que fez a sustentação oral e ele tentou ali inocentar o cliente dele, Mauro Cid. Disse que não tinha muito a falar, dos 15 minutos ele usou apenas 4 minutos, mas disse que Mauro Cid atuou apenas como intermediário, respeitando ordens dadas por superiores. Mauro Cid, que era ajudante de ordens da Presidência da República, ele tinha como chefe direto Jair Bolsonaro. Intervalo, logo depois que os advogados fizeram essas sustentações orais, houve ali uma segunda sessão, o início dela às 14h e o início do julgamento das preliminares. O Henrique estava falando aí sobre essas preliminares, eram 5 ao todo, mesmo assim, todas foram rejeitadas. Com isso, é importante a gente dizer, o julgamento segue no STF, na primeira turma da corte, com Moraes Dino e Zanin tendo direito a voto, e com a colaboração premiada de Mauro Cid validada. Um ponto interessante para a gente ressaltar aqui é justamente essa divergência de Luiz Fux, no caso envolvendo a competência da primeira turma nesse julgamento. Para Luiz Fux, é importante enviar essa matéria para o plenário do Supremo Tribunal Federal, para que os 11 ministros votem. E por que é importante a gente ressaltar essa divergência? É porque durante ali o julgamento da ação penal, se ela for instalada aqui amanhã no Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux pode pedir destaque e levar sim esse julgamento para o plenário. Apenas a ação de Fux pode fazer com que o julgamento chegue ao plenário, por isso é importante a gente ressaltar essa divergência nessa votação sobre a primeira turma. O julgamento terminou, então, logo depois dessa análise das preliminares. Quem saiu e conversou agora há pouco com a imprensa foi Celso Villardi, advogado de Jair Bolsonaro, diz que não se arrepende de ter entrado com essas preliminares, mesmo elas tendo sido rejeitadas pelos ministros, e segundo ele, o Supremo Tribunal Federal inovou na jurisprudência ao manter a delação de Mauro Cid. Vamos acompanhar o que ele disse. Especial a questão dos documentos que nós não tivemos acesso e também a questão da delação, que, na minha visão, o Supremo, de certa forma, hoje inovou, de alguma forma, a jurisprudência. Mas respeito os ministros, respeito a decisão e vamos aguardar o julgamento de amanhã. Obrigado.
Ninguém acredita. Sessão final amanhã pela manhã, às 9h30 da manhã, com a análise do mérito. Vai ser a partir de amanhã, às 9h30, que os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal vão decidir se Jair Bolsonaro e outros 7 aliados dele vão virar réus de ação penal, entre outros crimes. Aí são 5 crimes, mas entre outros por golpe de Estado. A gente, claro, vai acompanhar tudo de pertinho por aqui, viu, Tardan? Eu volto com você.